Olá pessoal, eu sou Edivaldo Toledo, estamos no Mais Isso Pode Ajudar. Espero que vocês estejam bem em casa e vamos falar sobre declínio cognitivo. Hoje com duas convidadas, Natália Brolo e doutora Juliana Orri, e vamos falar sobre um assunto que bomba dentre as casas que nós atendemos, né? E temos as dúvidas aí, será que estamos em declínio? Vamos entrar em declínio? E esta é a dúvida que reina no atendimento domiciliar, não são, meninas? Sim, com certeza. Muito obrigado por terem aceito o convite e vir aqui falar, enriquecer o nosso público. Meninas, declínio cognitivo, é normal ou não é? Que pergunta boa. Porque assim, o normal... É normal ou não é? Ele é muito comum em pessoas, principalmente acima de 65 anos. Qual é o problema? A gente achar que todo mundo que envelheceu vai ser acometido pelo declínio cognitivo e que isso é normal, né? Esse é o grande problema. Então, o declínio cognitivo, ele não é um declínio natural do envelhecimento. E muita gente acha que sim. O declínio cognitivo, ele já mostra que esse cérebro já não está funcionando como deveria, apesar do envelhecimento. Sim. E aí, Natália? E tem também, né, puxando um gancho do que a Ju está falando, toda pessoa pensa que todo declínio cognitivo é igual. E que vai acontecer igual. Então, a avó da minha vizinha teve tal declínio e ela ficava de tal jeito. A minha mãe tem o mesmo declínio, vai ficar de tal jeito. Não. Cada idoso, cada paciente vai ter um declínio cognitivo de uma forma. E dependendo de qual é a demência, né? Se nós temos Alzheimer, Lewy, demência frontotemporal, mista, dependendo de qual for, o declínio cognitivo e a funcionalidade, eles não decaem juntos. Eu costumo dizer muito isso para as famílias. Eu tenho pacientes que são professores universitários e se eu sentar com esse paciente, ele vai me dar uma aula de tudo, mas ele não sabe tomar um banho mais. Né? A disfuncionalidade, ela está em outras atividades. As pessoas só pensam em memória. Nossa, mas ele lembra de tudo, não é? As pessoas, elas ligam muito demência apenas à memória. Porém, eu tenho pacientes em que a memória está preservada, mas o banho não está nem acontecendo. A funcionalidade não se ocorre. vestir, não se veste mais, né? Coloca pijama sobre roupa, ou roupa sobre roupa, roupa íntima sobre a roupa que já tinha colocado. Isso é uma disfuncionalidade que pode estar ou não relacionada à memória. Eu acho que o senso comum, né, mostra muito que declínio cognitivo é memória. Mas ele lembra de tudo, né? Então, não é possível que tenha demência. E esse é o grande pulo do gato para a gente saber se já temos um diagnóstico de demência. Quando a gente junta memória com disfuncionalidade, não somente um declínio cognitivo isolado, aí sim a gente tem um diagnóstico de demência. E as pessoas acham que tá tudo isolado, né? E tá falhando a memória. Alzheimer. Minha vizinha teve batata, né? E não necessariamente. E a importância, Juliana, do estímulo neurológico dentro da sua área de atuação, já com o paciente já diagnosticado, para ocorrer essa neuroplasticidade do paciente. Qual é o tanto que é importante? E o quanto fazer também, porque às vezes a dúvida lá no atendimento domiciliar é o quanto fazer. Lógico que na terapia ocupacional a gente orienta, ela orienta muito bem, dizendo que é um período e os jogos, aplicações de testes, aquilo que você recomenda, como que é? Eu acho que a diferença é que na terapia ocupacional tem um período de aprendizagem daquela casa, né? E aí depois a Natália consegue dar uma autonomia para casa, né? No meu caso, eu falo que o estímulo cognitivo, neurológico, cerebral, ele é como uma musculação, um pilates, né? Tem certo momento da nossa vida que não dá mais para parar,
né? E eu tenho que fazer para eu manter a minha reserva. Tem que fazer. E dependendo do grau de comprometimento, se tá bem no comecinho, a gente usa muito mais a neuroplasticidade do que, por exemplo, uma medicação. Sim. E aí, o exercício cognitivo, o estímulo cognitivo vai fazer 200% mais efeito do que a medicação. Se esse paciente já está medicado e consegue combinar uma rotina de estímulos, melhor ainda. Você tem alguma coisa relacionada lá na sinapse que é como se fosse uma academia cerebral? Não tem alguma coisa assim de estímulo para as pessoas irem? A gente, antes da pandemia, antes da pandemia a gente tinha grupos de estímulos, né? A gente chegou a ter dança sênior, a gente teve várias modalidades de estímulos em grupo, né? Hoje a gente não tem mais. Hoje a gente trabalha com duplas e trios e atendimentos individuais. As duplas e os trios estão voltando, porque a parte social, ela é fundamental, né? Só que eu confesso que as famílias ficaram com muito medo, né? Por conta da pandemia e isso foi se esvaziando. A nossa ideia, né, é retomar o grupo de cuidadores e concomitantemente, ao mesmo tempo, mas como que eu vou receber orientação no grupo de cuidadores se eu não tenho com quem deixar meu pai? Tem. Então, a nossa ideia é fazer isso em paralelo. Enquanto a Natália está com o grupo de cuidadores, eu estou estimulando esses idosos na mesma esse grupo de hora. cuidadores familiares. Familiares e cuidadores formais. A nossa ideia é juntar um pouquinho esse público. Sim. E aí, a intenção é dar orientação do manejo dos cuidados em casa e como driblar algumas situações desagradáveis. Sim. São o grupo de cuidador, nós chamamos de uma grande rede de apoio entre si, né? Principalmente quando, mesmo envolvendo cuidadores formais e cuidadores familiares, todos no mesmo grupo, eles formam uma grande rede de apoio, porque muitas vezes essas famílias, elas estão tão angustiadas com a situação, com as alterações comportamentais, que eles não sabem que outras famílias passam pelas mesmas dificuldades e desafios que eles. E essa troca é muito positiva, é muito rico, né, para quem está cuidando, porque quem cuida também acaba se isolando, né? Quem cuida acaba tendo declínios funcionais também, declínios sociais, que acaba se isolando e vivendo só aquela dificuldade. E muitas vezes até o próprio declínio cognitivo, porque o declínio cognitivo ele começa com fatores externos, né? Com estressores. Sim. Então, a pessoa que está muito sobrecarregada, provavelmente ela vai ficar mais esquecida, ela vai ficar mais irritada e por isso menos concentrada, né? Então, a nossa ideia é juntar essas pessoas para dar um acolhimento, mas também trazer um pouco de técnica para que eles saibam cuidar melhor, não só dos familiares, mas deles. Sim. Né, também. Então, essa é a ideia. E a ideia é conseguir abarcar mais famílias, porque na própria orientação individual, claro, quando uma família precisa, né, e me acionam, os dois parceiros me acionam pelo mesmo motivo, quando uma família precisa muito de orientação, de funcionalidade, retorno às atividades, né, o terapeuta ocupacional vai lá presencialmente, mas mesmo que fôssemos 10 terapeutas ocupacionais, né, não conseguiria abarcar todas as famílias que precisam de orientação, de um pouco de técnica, de saber como lidar. Então, no grupo, atingimos pessoas, né, de todas as famílias, de todos os grupos, e conseguimos passar orientação e acolhimento ao mesmo tempo. Certo. E o receio dos familiares deve ser os mesmos, né? O medo de passar por aquilo que o ente querido está passando, do declínio cognitivo. Sim. Né? E ao mesmo tempo eles têm esse receio de deixar, às vezes, um pouco o cuidador com o idoso ou com a pessoa assistida, para elas poderem irem viver, né? Sim. E você, como psicóloga, neuropsicóloga, psicogeriatra, que a doutora Juliana tem um currículo extenso, cabe todo esse acolhimento e orientação, né, doutora? Como que é essa angústia de que o familiar acha que ele está terceirizando o cuidado e, na realidade, ele está apenas cuidando de si? A gente tem o ser humano tem isso, né? É uma culpa de ser feliz, né? Então... Ele acha que não é merecedor. Ou tem um limite. Tá. Tem um limite até onde eu posso ser feliz. E esse limite, ele esbarra muito no adoecimento familiar. Né? Então, como é que eu posso estar feliz
na viuvez, no adoecimento, num diagnóstico grave como uma doença neurodegenerativa. A questão não é você ficar feliz pulando de alegria porque o seu familiar, mas sim entender que você é munido de alguns recheios emocionais que, se você não se preencher disso, você vai ser um péssimo cuidador. E aí você não está cumprindo com o mínimo, que é cuidar, que é dar amor, né? Mas eu só consigo fazer isso quando eu estou minimamente inteiro, né? Isso vale para tudo, né? Aí a gente expande, né? Vale para nós como filhos, como mães, como profissionais, a culpa como materna, né? Como profissionais, como pai, como avô, até os próprios pais, né? Então, acho que a gente precisa aprender a se cuidar primeiro, né? Parece super clichê, mas é isso. Não tem como cuidar. As pessoas chegam adoecidas, né? Os familiares chegam adoecidos. Chega. E às vezes o idoso tá só no comecinho. Tem tanta coisa pela frente ainda. Muita coisa que vai acontecer ainda. Que se esse cuidador não tiver um suporte, não tiver um preparo, ele não vai aguentar. É clichê, mas é a história da máscara no avião. Exato. Né? Máscara de oxigênio no avião. Precisa colocar primeiro em si para poder salvar o próximo. Né? Isso principalmente difícil, principalmente para as esposas, né? Como as esposas que têm um marido neurodegenerativo adoecem de uma forma grandemente, principalmente após a partida, né? Parece que aí tudo vem à tona, tudo aquilo que ela deixou de promover o autocuidado, e às vezes ela perde a qualidade de vida porque ela deixou ela para trás. Principalmente nessa geração, né? Os idosos que hoje nós cuidamos são idosos de uma geração em que os homens eram 100% provedores, né? Dificilmente as mulheres trabalhavam, e quando trabalhavam não contribuíam financeiramente, né? Então elas tinham só aquela função em casa. Mas o homem fazia tudo. E imagina esse homem perder ele não consegue dirigir mais, ele não consegue fazer mais nada. O que vai ser dela, né? Porque ele era o grande protetor, né, dessa mulher. Então é muito ruim. Mas é uma geração também que está em transformação. Sim. Né? É uma geração que tá terminando, né? Sim. A gente não vê mais isso. Estamos dando espaço para a próxima. A gente, quando envelhecermos, vai ser totalmente diferente. Eu acho que a nossa geração, Juliana, minha opinião, eu acho que vai estar mais aberto a receber cuidados. Também acho. É uma geração mais leve neste ponto. Pedir ajuda. Pedir ajuda. Seja também terceirizando os cuidados, né? Sim. Exemplificando, nós três aqui somos pessoas trabalhadoras na maior parte do nosso dia. Então, se precisarmos cuidar de nossos pais, avós, idosos, vamos ter que dar um jeito de terceirizar esse cuidado, para que nossa vida continue e ele seja bem cuidado. Nossa geração está muito mais aberta a essa terceirização, né? Nós já entendemos que a terceirização é do cuidado pessoal, do cuidado da medicação, do banho, do suporte, e não o cuidado do amor. Terceirizar também é cuidar. Também é cuidar, né? Não é deixar de amar. Sim. Né? Terceirizar o que a população tem que entender, que é a terceirização da assistência. Sim, da assistência. Né? Não é do carinho, isso daí não vai anular o carinho familiar, o acolhimento terceirizar familiar. O amor Pelo do meu contrário, pai. ela está provendo mais cuidados, está demonstrando mais carinho, está contratando alguém especializado, seja uma neuropsicóloga, um geriatra, seja cuidadores, enfim. É o melhor cuidado que eu posso te dar. Sim. De suporte, né? Sim, de suporte. E isso é o que eu bato bastante na tecla. Infelizmente, quando chega no atendimento domiciliar, é porque a família já bateu cabeça de forma diversa, né? Provavelmente o cuidador familiar já está sem dormir, já está sem comer, está sem autocuidado, está com problemas familiares ali, provavelmente com filhos ou até mesmo com algum membro da família, colocando de forma incisiva que ela precisa de ajuda. E nem sempre dessa forma incisiva a gente consegue alguma coisa, né? Já não consegue mais reverter aquele cenário, Sim, aquele né? cenário. Temos vários, já tá tão assim, grande, né? E tem um né? tabu maior do que chegar no atendimento domiciliar, é quando algum profissional toca no assunto institucionalização. Isso é Aí temos um tabu muito grande em volta disso. Acredito que a nossa geração enxerga isso de uma forma
mais amorosa, amena. Mas a geração que nós atendemos... Acho que a gente tem hoje espaços bons, né? Para institucionalizar, Sim. né? Antes a gente não tinha, né? Hoje a gente tem lugares com preparo, né? Lugares que colocam... tem pessoas que colocam a própria mãe, né? Sim. Nesse lugar, né? Então, Também graças ao poder público, né? O Ministério Sim. Público, Vigilância Sanitária faz o papel deles, exigindo com que as instituições sempre melhorem, né? Sim. Sempre progridam. Mas para chegar nesse assunto em casa, onde tem vários estressores econômicos, provedores, emocionais, até a gente chegar nesse assunto de institucionalização, parece que até a gente vai ferir aquela família, né? Sim. Às vezes a família tem um perfil mesmo, às vezes a família não tem perfil para atendimento domiciliar, ela tem um perfil de institucionalização. Sim. E para abordar esse assunto é muito complexo, né? Porque institucionalizar é como se você falasse assim, você não está sendo capaz, então tá na hora de institucionalizar. Você não dá conta. Não é, olha, desculpa, você não deu conta, vamos institucionalizar. E não é isso, Não. né? Institucionalizar ele pode ter mais estímulo, ele pode conviver com mais pessoas, ele pode estar num ambiente talvez mais amplo, com jardim, com piscina, com a sua visita diária, mas você pode ir visitá-lo sem estar com o cabelo aqui em cima, né? Sim. 3 dias sem pentear o cabelo, Pois é. banho sem dormir. E muitas vezes, o próprio ambiente em que o paciente está, na própria casa, com os próprios familiares, são gatilhos para alterações comportamentais, de agressividade, de estresse. E quando esse paciente muda de ambiente para um ambiente onde tem profissionais que vão manejar isso de uma forma menos intensa, porque o manejo entre familiares é intenso, a intimidade transforma isso em intenso, E né, não tem Ju? um revezamento, né, de não profissionais. Ali eu tenho um profissional que fica ali de 6 a meio-dia, né? Aí troca. Sim. Então, quando vai estressar, trocou. E aí Trocou, você percebe né? Uma qualidade de vida para o profissional. E aí também. você percebe que aquele paciente, né, ficou calmo, não tem mais tantos gatilhos comportamentais. E temos que mostrar isso para as famílias. Sim, com certeza. Importante. Meninas, eu vou falar do patrocinador, que hoje vamos falar da água oxigenada. São alguns kits que eu vou falando para vocês que têm criança em casa, ou você que tem um idoso em casa e precisa ter material aí de curativa, coisa rápida, né? A água oxigenada é um dos itens, né? Ela é antisséptica, antibacteriana, temos com dosador e tem essa daqui com spray, que é essa daqui que eu mais recomendo, até porque fica fácil de aplicar, né? Qualquer ferimento vai lá, aplica e vai ficar muito mais fácil o manejo do curativo, ou até mesmo o manejo aí de alguma lesão. E para você que precisa fazer a higiene da mão constantemente, nem sempre tem ali à mão uma pia com água, ou até mesmo álcool gel, também é antisséptico, também facilita bastante no manejo aí do dia a dia. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato com a dvfarma.com.br ou em qualquer farmácia, com certeza vai ter algum produto aí da DV Farma. Juliana, você tem um livro de estímulo cognitivo, de jogos cognitivos, né? Eu disse que eu ia trazer mais pra frente, mas aí a gente calhou aí no atendimento cognitivo. Aqui você está falando como que foi esse projeto deste livro aqui? Então, na verdade, esse é um livro em parceria, né, com o professor Anderson Amaral. É um livro, todos os jogos que tem aí foram criados por nós, né? Então, nós tivemos a participação aí de alguns coautores bem interessantes. É um livro multidisciplinar. Então, a gente tem um olhar de cada profissão. Tá. E nós criamos os jogos principalmente com um intuito, que o familiar consiga fazer com o idoso em casa, ou até com criança, porque esse é um livro que não é só para idoso, né? Tá para sair aí pela editora o segundo livro, que é só para idoso. Tá. Mas todos os jogos você consegue fazer em casa. Por quê? Porque a gente só usa materiais de fácil acesso. Então, colheres coloridas, copinho de plástico. Então, tudo que você... vou pegar 5 desse daqui, vou pegar um dado, vou fazer umas letrinhas aqui de EVA e consigo fazer um jogo. Tudo vira estímulo cognitivo. E essa é a ideia.
A ideia é que as pessoas entendam que não precisa dificultar para estimular. Sim. Né, que o estímulo tá aqui o tempo todo, né? Só que quando a gente tá na escola, quando a gente tá na faculdade, no trabalho, a gente sabe disso. Porque a gente chega até cansado em casa. Ai, meu Deus. Depois que você aposenta, você esquece que qualquer coisa é estímulo. Sim. Né? Então, o livro vem para lembrar disso. Então, ele tem uma primeira parte teórica, que cada um fala um pouquinho da sua área. E depois a gente vem com a parte prática, com o passo a passo de cada jogo. São jogos mesmo. São jogos mesmo. E você fala bastante lá na sua rede social, né? Como que tá seu Instagram? Doutora DRA Juliana Orri, tudo junto. Tá, e lá você discorre sobre o estímulo cognitivo, que também tem lá na Clínica Sinapse. Sim, que tá à venda na Clínica Sinapse e pela editora WK também. Você consegue pelo site. Tá. E você, Natália, como que faz pra gente achar vocês na rede social? O meu @ é Natália, sem H, .brolo.to, né? Brolo, BROLO. E também nos parceiros de trabalho, a Clínica Sinapse e a Cuidar Assistência. Tá. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Com certeza enriqueceu muito, tirou algumas dúvidas aí que foram assuntos debatidos aí na rede social, principalmente com os nossos familiares. Muito obrigado pela presença de vocês. E para vocês que nos acompanharam, muito obrigado pelo carinho. Sigam as redes sociais das meninas, o meu na @edivaldo.toledo ou lá no @isso pode ajudar. Caso você tenha alguma dúvida de atendimento domiciliar, mande a dúvida pra gente que a gente faz vir a pauta, tá? Muito obrigado pela presença. Até mais. Tchau, tchau.